Olá, Irmandade Literária! Mais uma vez estamos aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho esse canal no YouTube onde eu falo sobre literatura. Sabe qual tá legal aí? Vamos lá. Em primeiro lugar, recadinhos bem rapidinhos aqui. Eu venho aqui agradecer a vocês pelos 464 inscritos. 464 inscritos. Muito obrigado mesmo. Tá bombando, tá legal. Não se esqueça que a hora que você se inscrever, clicar nesse botãozinho preto do lado do seu direito aí, tem aí um joinha. O seu curtir também ajuda no engajamento do canal. O seu like, a sua inscrição e o seu comentário ajuda aqui no engajamento do canal. E lembrando que assim que o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Code Macardi, Cormac McCarthy, Stella Maris, novinho, lacradinho. Vou entregar para qualquer parte do Brasil assim que o canal completar 500 inscritos. O sorteio só vale para quem é inscrito aqui do canal. Beleza? Vamos lá então, dando continuidade ao extraordinário Tolstói, os contos completos de Tolstói, né? Começando aqui, voltando aqui aos contos de Tolstói. Essa semana era para ter, como combinado, é para colocar 4 vídeos a semana. Esse é o segundo que eu estou colocando. Infelizmente, na sexta, no sábado e os dias anteriores aí foi um pouco corrido para mim. Não deu para colocar vídeo aqui no canal, mas fique tranquilo, vai ter muito vídeo aqui no canal ainda. Fica tranquilo, tá? Vamos dar continuidade às 48 do Poder, vamos dar continuidade de Ravensbrück, vem coisa aí diferente, tá? Como Bernard Cornwell, Camus, e também vamos falar alguma coisa sobre Segunda Guerra Mundial também. Então aguarde, tem novidades aí no canal, tá? Claro, mais uma coisa também, eu vou fazer uma releitura do livro, do projeto Dante, né? Eu já tenho um vídeo no canal aqui, um pouco antigo, do Inferno, né? O Inferno, Purgatório e Paraíso. Estou fazendo uma releitura deles, tá? Esse vai ser a primeira vez que eu vou fazer sobre esse livro. Eu vou fazer uma gravação externa, não aqui do meu quarto, que é na minha mini biblioteca. Vocês vão entender direitinho por que esse motivo, tá? Aguarde. Vamos ver se nesse mês de maio dá tempo para fazer. Voltando aqui. Vamos falar então sobre o 17º conto. O 17º conto, que chama Ilias. Esse é o nome. É isso mesmo? Vamos pegar aqui nosso amigo Google, né? Para ver se eu não estou falando uma pronúncia errada, como está em russo, né? E vocês podem ver que o meu russo não é tão bacana. A gente vai tentando melhorar aqui. Deixa eu ver se eu melhoro aqui também aqui. Que eu acho que não tem aqui, não tem I no final. Eu sou meio não, né? Eu sou bem míope. Eu não enxergo direito à noite. Ilhas. Ilhas. Eu falei Ilias, mas é Ilhas. Tá. Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre esse, é o 17º conto de Tolstói. Esse é o conto que você pode parar para pensar. Vamos lá. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia sobre a pobreza, muito pelo contrário. Eu acredito que todas as pessoas têm direito de lutar por aquilo que elas querem, né? Se você quer ser rico, se você quer ter muito dinheiro, beleza, esse é o seu direito, todos têm. Mas aqui uma reflexão, claro, tem umas tiradinhas bem interessantes do Tolstói aqui, que a ganância pelo dinheiro, a avareza pelo dinheiro, ela pode custar uma vida. E aqui, de verdade, é um ponto muito reflexivo que Tolstói coloca aqui, sabe? Você pode perder sua família e você pode ter um final. Você pode até se recuperar, né? Você pode perder, como você vai perder, como esses personagens perdeu aqui. Mas você trabalha, constrói patrimônio, trabalha, constrói patrimônio, mas você não tem uma vida feliz. Você tem uma vida de desgosto, de brigas, de pecados, etc, etc. E para depois de 50 anos, você pensar e refletir, poxa, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia sim buscar o dinheiro, buscar a riqueza, ter uma vida melhor, mas ter uma família bem estruturada, enfim. Tolstói, ele dá umas tiradas bem interessantes aqui, porque eu acho que se ele tivesse vivo, acho que é uma coisa bem atual.
sabe? As pessoas estão procurando muito, como eu vou falar, buscando muito dinheiro, aparência, buscando tem uma palavra que tem ostentação, aparecer, ser diferente, ser uma pessoa muito conhecida, tal, mas depois se perde tudo. Então vamos lá. Este aqui é um conto bem curto, mas bem sucinto, bem reflexivo. Pode parecer bem clichê, mas não é clichê. Eu vou dar spoiler, tá? Se você tem problema com spoiler, então vai lá, lê este conto aqui, que é o 17º conto, depois você volta aqui. E fica à vontade também, se você viu uma coisa diferente que eu não vi, se você quer deixar também um comentário, desde que seja um comentário civilizado, tá, gente? Sem paixões, assim, tal. Então, vamos lá. Esse Elias aqui era um homem que começou, ele era um homem bem casado, tinha sua esposa, ele teve com ela dois filhos homens e uma mulher. Então, assim, o pai dele não deixou para ele nenhuma herança, nada para ele. E ele, junto com a esposa dele, construíram um grande patrimônio, vacas, quer ver? Deixa eu virar um pouquinho mais para cá, para eu poder um pouquinho de luz, para eu poder enxergar melhor. Ó, Elias tinha 200 cavalos, 150 cabeças de gados, vacas, 1.000 vacas e 200 ovelhas. Os trabalhadores levavam para pastar os rebanhos e as manadas de Elias. As trabalhadoras tiravam leite das éguas, das vacas e faziam kumis, que é como se fosse um leite russo, uma coisa assim. Faziam manteiga, faziam queijo, tudo era farto. Os arredores de todos tinham inveja da vida feliz de Elias. As pessoas diziam que homem feliz é Elias ou Elias. Não, deixa eu pegar uma pronúncia correta aqui que eu tô falando para não falar bobagem. Elias. Que homem feliz, Elias, e tem tudo em fartura, ele nem precisa morrer, passou a conhecer pessoas, teve amigos, todos os jovens que iam na casa dele, ele se tratava super bem, dava comida e tal. Bom, então você pode ver que é um homem que começou do zero, casou com uma boa mulher, começou do zero, eles criaram, construíram o próprio patrimônio, teve 2 filhos e uma filha, só que as coisas de repente começou a desandar. Por quê? Vamos lá. Casou os filhos, casou os filhos e a filha. Quando Elias era pobre, os filhos trabalhavam com ele, pastoreavam as manadas e as ovelhas. Quando enriqueceram, os filhos passaram a gostar de farras e um deles começou a beber. O mais velho foi morto numa briga. O outro, mais jovem, arrumou uma esposa orgulhosa e passou a não obedecer ao pai. Elias teve que dar a propriedade para o filho e teve que separar dele, para continuar a briga por cada esposa, né? Orgulhosa. Deu ao filho uma casa e gado, e a sua fortuna diminuiu. Logo depois, uma doença bateu sobre as ovelhas e Elias, e muitas morreram. Então, aqui começou teve aqui a inveja, o orgulho, que começou a derrocar da família dele. Então, tipo assim, ele com a esposa dele começaram a construir um patrimônio, né, de gados, fazenda, teve filhos, tinha muitos funcionários, vivia tudo em fartura. Um dos filhos deles começou a beber bastante, beber, farrear. E aconteceu que ele arrumou uma briga, morreu. O outro mais jovem arrumou uma esposa orgulhosa, encrenqueira, que ele acabou e viu que o filho dele era dos herdeiros, que o marido era dos herdeiros, fez tipo a cabeça desse Jó para separar do pai, e o pai tem que dividir a fortuna com ele, baixou o patrimônio. Logo após também a filha dele veio a falecer. E aí, de acordo com o clima, a gente sabe que o clima russo, né, na Europa principalmente, o inverno é muito
rigoroso, muito tenebroso. Eles começaram a perder as propriedades deles, ladrões começaram a roubar deles, a comida que eles faziam, por causa do inverno, não já dá mais para sustentar seus gados, e ele foi minando, minando. Isso foi um trabalho de mais de 50 anos. Ele teve muitos atritos com a esposa, porque a esposa queria fazer uma coisa e queria fazer outra. Então, eles não, aqui fala que eles não dormiam, porque eles dormiam, mas ficavam preocupados com as ovelhas, que os lobos poderiam lá comer as ovelhas deles, ou que um ladrão podia roubar a propriedade deles, ou que algum funcionário, enfim, eles tinham essa loucura, eles não descansavam, eles não viviam. Eles trabalhavam, construíam uma riqueza, mas não sabiam desfrutar dessa riqueza. E aí, foi minando, se minando, e quando eles chegaram na idade de 70 anos, já perderam já forças, já não tinham força como jovens, e eles começaram a perceber tudo aquilo que eles tinham perdido, tudo aquilo que eles poderiam ter feito e não fez. É interessante o que o Tolstói deixa aqui. E aí, que tem uma coisa bem interessante, que é a parte que Tolstói deixa refletir, né? Sobre a ganância, sobre a inveja, sobre o dinheiro pode corromper, o dinheiro pode fazer você ficar absolutamente sem nada. Digo, o Tolstói aqui ele não está dizendo que você deve ser uma pessoa pobre, miserável. O Tolstói aqui não está dizendo que você tem que ficar pro resto da vida de dinheiro. Você pode construir patrimônio, você pode lutar pelo que você quer, você pode... Mas desde que isso não dome o seu coração, desde que isso não seja uma prioridade na sua vida, que você sabe também viver disso. E aí, eles chegaram já aos 70 anos, e eles têm um vizinho que chama, é um nome complicado, hein? Olha aí o nome. Olha isso. Mukherjee. Esse é o nome. Este vizinho, ele tinha um bom relacionamento com ele, não era rico nem pobre, convidou eles para morar com eles e para trabalhar para ele, né? Chamou eles, olha, vem você, sua velha, para trabalhar aqui comigo, de acordo com as suas forças. Porque eles teve que vender tudo aquilo ali, patrimônio, casar, eles ficaram com pouca coisa. Todo aquele patrimônio que eles tinham se esvairou. O que eles construíram aqui, contando essa história, em 50 anos, eles perderam em 2. Uma coisa assim extraordinária. Então assim, vendo que já estavam velhos, já não tinha mais saúde, então ele começou a falar, vem trabalhar comigo aqui, faz um bom... me ajude aqui também a cuidar da minha propriedade aqui, de acordo com as suas forças, vou ter um bom salário, vai ter uma vida boa. Pois bem, e aí, esse Elias e a sua esposa foram morar com esse Mukherjee. E aí, esse Mukherjee também tinha uma... Sabe essa cultura russa, tem lá da Europa, tem aquele negócio que quando passa as pessoas na rua, nem é uma pessoa que vai num hotel, passa um hóspede lá, um amigo, sabe? Pedindo uma hospedagem, alguma coisa, e chama as pessoas para casa, isso é de coisa de antiga, né? E oferece comida para eles, tal, uma hospedaria para eles, etc, etc. Bom, aí, quando esse anfitrião chama esses hóspedes para passar os dias na casa dele e tal, dar comida para ele, ele conta a história do Elias, né? Falando para ele que ele era um homem muito famoso ali da sua província, era um homem que tinha muito dinheiro, era um homem que tinha gados, enfim, tudo. E que em 2 anos ele perdeu todo o seu patrimônio. E eles ficaram chocados, como uma pessoa constrói um patrimônio de 50 anos, ele perde em 2, né? E aí, esse hóspede pergunta para ele, olha, conta para nós, qual que é o motivo da felicidade, qual é o segredo da felicidade, meio dependendo de tudo, vocês estão aí junto, o que aconteceu, você depende do seu patrimônio, etc, tal, tal, tal. E aí que tem umas tiradas interessantes que Tolstói, Tolstói é falar com você, hein? Se fosse o time de hoje, a turminha vida depois ia chamar de machista. Ai, deixa quieto. Vamos lá. Aí tem uma parte assim, ó.
Pois, vovô, pois, vovô, disse o hóspede, imagino que seja triste para você olhando para nós, lembrando da vida antiga, como é que viveu tão feliz e agora no infortúnio. Elias sorriu e disse, se for para falar com você sobre a minha infelicidade e infelicidade, você não vai acreditar. É melhor perguntar à minha mulher. Ela é mulher que traz no coração também o que traz no coração, traz na língua também. Ela vai contar toda a verdade sobre o assunto. Nossa, que pancada. Aí, vamos lá. Opa. E o hóspede disse na direção da cortina, então, vovó, diga para mim como avalia a felicidade antes e o infortúnio de agora. E aí o nome dela também que é complicado, que eu vou pegar a ajuda do nosso amigo Google. Shanshemag. Tolstói podia melhorar um pouquinho esses nomes, né, Tolstói? Pô, que nome complicado. Ah, Shanshemag, que era a mulher de Elias, falou por trás da cortina. Aqui está como eu avalio, eu e meu velho. Vivemos 50 anos preocupados com a felicidade. 50 anos. Procuramos a felicidade e não a encontramos. E só agora, 2 anos depois de perder tudo, vivendo como trabalhadores, encontramos a verdadeira felicidade. E não precisamos de nenhuma outra. O hóspede ficou surpreso, e o anfitrião também, até agora, e ergueu um pouco, abriu a cortina para ver a velha. Mas a velha ficou parada de braços cruzados, sorria, olhava para o seu velho e o velho também sorria. A velha falou de novo. Digo a verdade, não estou brincando. Procuramos a felicidade por meio século. Quando éramos ricos, nunca procuramos, nunca encontramos. Agora nos restou nada. Fomos ganhar a vida trabalhando para os outros. Encontramos tanta felicidade que não precisamos de nada. Encontramos tanta felicidade e não precisamos de nada agora. Mas o que consiste a sua felicidade agora? Consiste nisto. Éramos ricos, eu e meu velho. Não tínhamos um minuto de sossego. Não conversávamos, não pensávamos na alma, não rezávamos para Deus. Quantas preocupações! Quando tínhamos hóspedes na casa, a preocupação era de servir, presentear, para que não aborrecesse conosco. Quando os hóspedes saíam, tínhamos que olhar para os trabalhadores que só queriam descansar e comer. Cuidamos para que cuidamos para que o que era nosso não se perdesse. Pecávamos. Havia preocupação com os lobos que podiam trucidar o tronco. Nossa, gente, o porco, é isso? É isso. Ou o bezerro. E ladrões que podiam levar o rebanho. Aí, pense nisso. Pior ainda, eu e meu velho não nos entendíamos direito. Ele disse, preciso fazer assim, e eu dizia que começa a fazer de outro jeito. E brigarmos e pecarmos. Assim vivíamos a uma preocupação para outra, de um pecado para o outro, e não vivíamos nem a sombra de uma vida feliz. Aí tem uma parte interessante, que essa que finaliza esse conto. Procurávamos a felicidade por 50 anos e só agora encontramos. Os hóspedes riam, e Elias disse, não riam, irmãos, isso não é brincadeira, mas sim a vida humana. Fomos tolos, eu e a velha, e choramos no passado por termos perdido nossa riqueza. Mas agora, Deus nos revelou a verdade, e nós revelamos a vocês, e não para nossa satisfação, mas para o seu bem.
E Mulá disse, são palavras inteligentes e exata verdade que Elias falou. E está escrito nas Escrituras. E os hóspedes pararam de rir e refletiram. Então aqui se conta uma história de pessoa. Tolstói é muito reflexivo. Tolstói ele tem uma coisa aqui. Eu estou começando pelos contos de Tolstói para eu poder entender a biografia dele, né, a biografia literária dele. Eu já li Os Senhores e Servos, eu já li A Morte de Ivan Ilitch, isso é o 17º conto dele. Né? Eu ainda falta ler o Ressurreição e Ana Karenina, que também são livros reflexivos, que faz parte da vida de Tolstói, essas histórias dele. Lembra que Tolstói ele era um aristocrata, era um homem bem-sucedido da vida, viveu o horror de uma guerra, na Guerra de Sebastopol. Viveu um casamento bom, teve muitos filhos, mas teve um fim não muito legal, né? Quem sabe, né, sabe o que eu tô falando. Aqui é o seguinte, como a própria riqueza fez você não saber conviver com sua própria riqueza, com dinheiro, e não saber conviver com ele e deixar que levar sobre a sua cabeça, ele pode te levar para o caminho sem volta. Então aqui, sou um homem ou uma mulher que construiu uma família, teve filhos, teve um grande patrimônio, né? O filho foi para a farra, com o dinheiro que ele viveu para a farra, brigou, morreu. A filha também morreu. O filho mais novo se casou, mas casou com uma mulher perversa, que ele teve para ele ter paz, ele teve que vender, dar a parte do filho, o filho foi embora e deixou ele a ver navios, ele e a mãe, né? Chegando já aos 70 anos de idade, sobrou muita coisa, a não ser a própria roupa do corpo, teve que viver da misericórdia, né? Ainda bem que com o seu dinheiro ele não maltratou os seus vizinhos, não tratou as pessoas na sua região, em volta de vocês, né? Esse vizinho dele, que não era rico nem pobre, é um homem equilibrado financeiramente, teve piedade da vida que ele e a mulher dele teve, e disse, olha, vem trabalhar aqui comigo, né? Trabalha que eu me fazendo minhas coisas aqui, de acordo com suas forças, para que você tenha uma velhice legal, satisfatória. E aí, você vê que o Elias e a esposa, o arrependimento deles aqui foi que eles entendem que eles não tiveram uma estrutura emocional para conviver com a riqueza, com o dinheiro, com as posses que eles tiveram, né? Eles não tinham uma vida conjugal de casamento feliz, não tinham, os filhos deles não eram, também só trabalhavam, também não tinham um amor pelos filhos, os filhos também eram jogados, casaram, né, tiveram finais ruins, né, eles casaram os filhos, mas todos eles tiveram casamentos não muito bons, perderam todo o dinheiro, sabe? Tolstói, assim, e eles depois depararam que não era o dinheiro, no fundo, estaria vazio para eles, né? Que adianta Tolstói falando, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho paz, eu não durmo, eu não como, eu não tenho uma vida satisfatória com a minha mulher, emocionalmente, sentimentalmente, sexualmente, enfim, como você pode imaginar, eu não tenho uma felicidade com meus filhos, o dinheiro que eu ganho, eu não sei desfrutar dessa riqueza que eu tenho, eu não tenho saúde. E aí? Né? Então, assim, e aí as pessoas, os hóspedes começaram a rir, né? Sobre ele contando, a própria mulher contando, né? Sobre a história dele. Sobre, olha, não riam, porque isso é uma coisa séria. O que aconteceu conosco pode acontecer com vocês também, que vocês são jovens. Então, presta atenção no que a gente está falando com vocês. Isso não é brincadeira. A ganância, a inveja, a avareza, ela pode te levar para um caminho sem volta, como levou nós também. Entendeu? Assim, ele é curto, é sucinto, mas Tolstói ele faz você repensar que não é proibido, não é imoral você querer riqueza, não é imoral você querer ter dinheiro. Mas é que negócio, quem te domina é você? Você é dominado pelo dinheiro ou você é dominado pelo dinheiro ou você consegue dominar o seu dinheiro? Né? Até que ponto
você deixa se corromper pelo dinheiro? Até que ponto você vai aceitar a pensar que tudo na vida é só o dinheiro, né? Pode estruturar uma família como estruturou deles, né? Ficou havendo aviso. Teve uma velhice boa, mas não chega de perto, né? Você imagina você construir um império durante 50 anos, e em 2 anos você perder tudo, tudo. É triste, né? Mas eles reconhecem, depois eles reconhecem, poxa, a nossa felicidade, a gente já achava que a nossa felicidade era o dinheiro, mas não é, né? Tem uma parte que eles, dá a entender que é uma parte menstrual, espiritual, né? Agora nós entendemos, né, que para ser feliz, eu tenho que ser feliz com a minha mulher, conjugalmente, eu tenho que ter uma felicidade também, um lado espiritual. Eles falam que não rezava a Deus, que eles pecavam, e agora eles rezam, eles confessam a Deus, eles têm né, enfim, eles trabalham, eles sabem usufruir o trabalho, o dinheiro que agora que eles ganham que pouco, eles sabem desfrutar desse dinheiro, né? Eles, nas pequenas coisas, eles são felizes, nas roupas, nas comidas, né? Também que esse amigo dele aqui ajudou ele, a esposa dele. Então é um conto bem satisfatório. Ele é curto, curtíssimo, mas reflitam sobre isso. Até que ponto o dinheiro e a riqueza domina você? Porque o dinheiro não leva desaforo para casa. A felicidade não leva desaforo para casa. A vida é uma só, né? Eu posso ter dinheiro, eu posso ter isso, aquilo, outro, mas eu sou feliz. Eu posso ter amigos e amigos. E aqui fala, né? Ele tinha tão dinheiro que a preocupação dele que os hóspedes, os amigos dele na casa dele, eles davam comida para eles, faziam de tudo para eles, para que eles falassem mal deles, para que eles aborrecessem com ele. Tudo hora ficavam em cima dos funcionários, porque os funcionários só queriam saber descansar. Eles não viviam para nada. Era só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eles usufruíam daquilo que eles construíam. E acabou do jeito que acabou. Olha, eu falo, eu não consigo ser imparcial com Tolstói. Até no momento, não. Eu acho, tem um outro furo aqui que é arrastado e tal, mas não dá para acertar todos, mas é uma coisa pessoal minha. Mas Tolstói, ele realmente, ele é muito realista, ele é muito pé no chão, ele é muito, sabe, as palavras dele, as palavras que te aprofundam no espírito, na alma, é muito reflexivo, é muito, enfim, pensa um conto interessantíssimo, sabe? Devemos sim saber até que ponto o dinheiro pode nos dominar e seremos dominados por ele, né? E seremos? Vamos deixar isso? Vale a pena você perder os seus filhos, os seus amigos, a sua felicidade só para o dia pensar em dinheiro, dinheiro, dinheiro e não viver disso? É só disso? É para isso? Eu acho que não. Então tá aqui, como foi dito para vocês aqui, né? Aí é uma pequena resenha aqui do 17º conto de Tolstói. O 17º conto de Tolstói, que se chama Ilhas, tá? Maravilhoso, espetacular. Mais uma vez, agradecer aos novos inscritos aqui do canal, aos 464 inscritos, 464 inscritos. Tá bombando, tá legal. Não se esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário, porque isso ajuda demais no engajamento do canal. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. E não se esqueçam, seja o que você quiser, menos infeliz. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.